vamos para mais uma videoaula e hoje nós vamos trabalhar esses seres microscópicos que nós chamamos de células. Então, hoje nós iremos ver as células e suas funções. A maioria das células, elas não podem ser vistas sem o uso de instrumentos, né? Por serem microscópicos. Então, na verdade, essa descoberta da célula, ela está associada ao desenvolvimento do microscópio, que são instrumentos formados por lentes que permitem a ampliação, né, de imagens. E falando sobre essa questão da célula, a gente vai ver o que seria essa teoria celular. Então, a teoria celular, ela engloba os seguintes princípios. Primeiro princípio, de que a célula ela é a unidade básica de todos os seres vivos. Ou seja, onde essa célula ela vai realizar processos vitais, né, para que o ser vivo ele consiga se desenvolver. Outro princípio, ele diz que a célula ela é a unidade genética dos seres vivos, isto é, que cada célula ela resulta da divisão de uma outra célula já pré-existente. E o terceiro princípio é que diz que a unidade morfológica e fisiológica do ser vivo. Então, significa dizer que o ser vivo ele vai se formar a partir de uma célula e que essa formação dessa célula, ou seja, essa multiplicação, ela se dá a partir de uma outra célula já pré-existente. E falando sobre essa questão dessa célula, a gente sempre vê a célula no formato redondo. Só que essa célula, dependendo do organismo, dependendo do órgão, ou do tipo de tecido que ela vai formar, ela pode se encontrar de diferentes formas, como dá para nós vermos aqui. Então, você tem aqui ó, a célula muscular, você tem aqui a célula sanguínea, né, que no caso aqui são hemácias, que nós chamamos que são células anucleadas, ou seja, são células que não possuem núcleo. Nós temos aqui a célula do sistema nervoso, né, que é uma célula nervosa, que nós chamamos de neurônio. Nós temos aqui uma célula cardíaca, né, que é uma célula que faz parte, né, do sistema cardíaco. E nós temos aqui células do fígado, que você já viu que o formato já é completamente diferente. E temos aqui as células do intestino. Então, dependendo do órgão ou do tecido, essa célula pode se encontrar de diferentes maneiras. Então, significa dizer que as células elas não são iguais. E falando sobre essa questão da célula, sobre essa descoberta, e esse tema que chama-se teoria celular, a gente vai ver que o microscópio ele foi inventado no século XVI, mas ele só foi utilizado pela primeira vez para observar seres vivos somente no século XVII. Então, foi inventado no século XVI e 100 anos depois é que houve a sua primeira utilização. Então, quem primeiro utilizou, né, vamos dizer assim, esse microscópio, né, foi o holandês Anthony van Leeuwenhoek, né, e ele tinha a função nesse período, na verdade, ele queria fazer análise, né, analisar e acabou observando, entre outros organismos, seres em forma de pequenos bastonetes. Foi assim que se descobriu as bactérias, né, que em grego essa palavra bactéria ela significa bastão pequeno. Daí o nome desses seres vivos. Então, aqui está o microscópio, né, criado, né, pelo Anthony. Então, esse foi o primeiro formato que nós temos falando sobre microscópio, que ele utilizou e o que ele observou foi esses pequenos seres vivos que nós chamamos de bactérias. Já depois, né, outros cientistas acabaram também fazendo a utilização. E depois, de vários tempos depois, nós temos um outro cientista, que é o cientista inglês, que é Robert Hooke, né, que ele fez os primeiros aprimoramentos a esse microscópio, né, produzido pelo Anthony. Então, ele acrescentou mais uma lente. Então, é esse microscópio criado, né, pelo Robert Hooke. Então, ele acrescentou mais uma lente a esse microscópio, que a verdade acabou tornando, né, melhor para se observar esses seres microscópicos. Então, com esse aprimoramento, né, com esse acréscimo de mais essa lente, né, ele observou diferentes materiais. Entre eles, ele observou esse pedaço de cortiça. Tá? Então, o Hooke ele percebeu que a cortiça ela era formada por
números, né? Inúmeros compartimentos vazios, que dá para nós observarmos aqui. Então, esses compartimentos aqui vazios, né? Dava a impressão de como se fossem buracos, né? Que ele chamou esses buracos, né, ou esses compartimentos, ele chamou de célula. Então, nos séculos XVIII e séculos XIX, então, com o auxílio do microscópio, então, cientistas acabaram identificando células em todos os seres vivos, né, observados. E por volta do ano de 1850, a grande quantidade de evidência da existência de células levou à criação de uma teoria, que é a teoria que nós chamamos a teoria celular. E o que essa teoria celular ela diz? Ela admite que todos os seres vivos eles são constituídos de células e que toda célula ela origina-se de uma outra célula. E a partir daí nós vamos dividir esses seres vivos, né, de acordo com as células, né, os seres vivos eles vão estar tem uma organização básica, que eles vão estar classificados em dois grupos, que são os seres que nós chamamos, que são os procariontes, que têm esse formato de células, e os seres que nós chamamos que são os eucariontes. Quando nós estamos falando desses seres que nós chamamos que são seres procariontes, nós estamos falando de seres que são formados por células, no caso, essa célula não possui um núcleo e não possui organelas. Já quando nós estamos falando dos seres eucariontes, né, que são células mais complexas, né, e de maiores dimensões, né, com núcleo, nós já temos aqui um núcleo organizado, e podemos citar como exemplos de seres eucariontes os animais, né, o reino animal, as plantas, fungos e protozoários. E como exemplo dos seres procariontes, nós podemos citar aqui as bactérias, né, que foi observado pelo Anthony. Quando a gente está falando também sobre células, é importante lembrar que os seres vivos, eles podem ser formados por uma única célula, que nós chamamos que são os seres unicelulares, que no caso são as bactérias, e quando eles são formados por muitas células, nós dizemos que eles são multicelulares, ou também podem ser chamados de pluricelulares, que no caso aqui nós temos como exemplo, nós temos as plantas, né, os vegetais, de uma forma geral, e temos também os animais aqui dentro desse grupo, de uma forma geral. Quando a gente está falando sobre essa questão dessa estrutura, sobre um ser, se ele é procarionte ou se ele é eucarionte, que nós vamos levar em consideração aqui, é a formação da sua célula. Então, dá para nós percebermos aqui que o que acontece. No caso das células, que são seres procariontes, o seu núcleo, ele se encontra disperso ao citoplasma. Já nas eucariontes, o núcleo, ele não se encontra disperso. Ele na verdade, além do núcleo, nós ainda vamos encontrar dentro dessas células outra parte que nós chamamos que são as organelas. Falando sobre essa questão dessas organelas, sobre esses seres vivos, se são eucariontes, se são procariontes, nós vamos destacar aqui os tipos de célula. Então, nós temos aqui, já no século XX, né, com a evolução dos microscópios e das técnicas de preparo dos materiais para observação, então foi possível visualizar, vamos dizer assim, com mais detalhe, o interior das células e constatar que elas são formadas por diversas estruturas, que essas estruturas que formam as células nós chamamos de organelas, que é o que nós vamos trabalhar aqui, né, com esse exemplo que nós vamos trabalhar. Aqui, nós temos uma célula que é chamada uma célula animal, mostrando aqui nessa ilustração. Então, o que nós temos dentro de uma célula animal? Então, as células animais, elas apresentam 3 componentes básicos. Primeiro, a membrana plasmática, certo? Que essa membrana plasmática, ela é constituída de lipídios, que são gorduras, e também de proteínas, e, entre outras funções, ela vai regular a troca de substância, né, do interior da célula com o meio externo e vice-versa. Uma outra estrutura que é comum a todas as células é o que nós chamamos que é o citoplasma. Tá? Então, o citoplasma ele é composto de um material gelatinoso que é a base de água, com substâncias dissolvidas no citoplasma, e elas são encontradas em várias organelas. Uma outra parte é o núcleo, que o núcleo é a região onde se localiza o material genético, ou seja,
são substâncias que são responsáveis pelas características do organismo. E além de todas essas três partes, que a gente pode dizer assim, que são as partes principais, nós ainda vamos encontrar dentro de uma célula, que aqui nós temos uma célula, que é uma célula animal, nós vamos encontrar o retículo endoplasmático, que dá para nós percebermos aqui. Esse retículo endoplasmático, ele pode ser do tipo rugoso, ou também chamado granular, e o retículo endoplasmático agranular. Nós podemos perceber aqui que ele tem, vamos dizer assim, que fixado às suas paredes, nós temos pequenos grânulos, por isso que ele pode ser chamado de retículo endoplasmático também liso, ou retículo endoplasmático granular. Né? Então, qual é a função desse retículo? Né? Na verdade, ela é uma organela composta de vesículas achatadas, como dá para nós percebermos aqui, né, para ver nessa imagem, que essas vesículas, que são pequenos tubos. E o retículo endoplasmático, ele é responsável pelo transporte de substâncias pelo interior da célula, né? E para fora dela também. E uma das substâncias que são transportadas por esses tubos são as proteínas que são produzidas pelos ribossomos. Então, o retículo endoplasmático, ele é responsável pelo transporte interno da célula, né? E temos também, dentro da célula, nós temos essa região que nós chamamos que são as mitocôndrias, né? Então, toda célula precisa de energia que é para executar todas as funções. E essa energia, ela provém dos alimentos que são ingeridos, né? Principalmente dos carboidratos, que são os açúcares. Então, qual é a função dessa mitocôndria? Então, ela é uma organela que ela é responsável pela extração da energia dos nutrientes, sendo a respiração celular e sendo a respiração celular, né? O processo responsável pela, vamos dizer assim, pela disponibilização dessa energia. Então, na verdade, aqui, a mitocôndria tem a função de produzir energia para a célula. E nós temos essa outra organela, que ela é chamada de complexo golgiense, né? Que é uma organela constituída por uma pilha de vesículas, dá para nós observarmos aqui na figura, né? Que na verdade são como se fosse o formatinho de pequenos sacos achatados, né? E membranosos que elas vão receber, né? Que recebem e compactam e expulsam proteínas para fora da célula. Então, elas recebem, compactam e depois expulsam essas proteínas para fora da célula. Temos ainda, né, essa outra organela que nós chamamos que são os lisossomos, tá bom? Esses lisossomos, eles são organelas de formato esférico, como dá para nós percebermos aqui, né, o formato dela. Ela contém enzimas, que são grupos de substâncias que são capazes, na verdade, de quebrar outras substâncias grandes. Então, a função dos lisossomos são quebrar substâncias maiores, como proteínas, gorduras, carboidratos, né, em partes menores, para facilitar a absorção dessas substâncias, tá? E temos aqui, por final, temos os centríolos, certo? Que, no caso desses centríolos, ele vai ter também a sua função especial. Então, essa é a célula que nós chamamos como célula animal. Vamos ver aqui qual. E temos também ainda, falando sobre essa célula animal, nós temos o ribossomos, esquecendo daqui desse rapaz que é super importante. Então, os ribossomos, elas são organelas que aparecem, na verdade, aqui dispersas no citoplasma, né? Que também elas podem estar aderidas a uma organela maior. Ou seja, às vezes nós podemos encontrá-las aderidas aqui ao retículo endoplasmático, tá bom? Os ribossomos, eles são responsáveis pela produção de proteínas. Então, a célula precisa de proteínas, quem vai ser responsável? Os nossos lindos ribossomos. Então, essa é a nossa célula animal. Já a célula vegetal, né, como nós podemos observar aqui, então, a célula vegetal aqui, na verdade, ela, se compararmos aqui a célula vegetal com a célula animal, nós podemos perceber muitas semelhanças, né? Ou seja, nós vamos encontrar algumas organelas que existem na célula animal, que também nós vamos encontrá-las aqui na célula vegetal, né? Que nós podemos encontrar que são as mesmas organelas, então, nós podemos encontrar a membrana plasmática, que também vai ter a mesma função que na célula animal.
nós temos o citoplasma, que eu já, né, que é a parte líquida da célula, vamos dizer assim, e temos o núcleo. Essas são as três estruturas que nós temos, que é a mesma que nós vamos encontrar na célula animal. E temos, porém, somente as células vegetais, elas vão apresentar uma estrutura, né, que envolve a membrana plasmática. Então, como você observa aqui, nós temos aqui a membrana plasmática. E nós temos essa outra estrutura que vai envolver essa membrana plasmática, que nós chamamos ela de parede celular. Então, ela é uma estrutura rígida e espessa, e, na verdade, ela tem a função de proteger e dar forma à célula. Então, ela tem uma, vamos dizer assim, que a célula vegetal ela tem uma proteção a mais. Enquanto na célula animal você vai encontrar só a membrana plasmática, na célula vegetal, logo após a membrana plasmática, você vai encontrar aqui a parede celular, que tem como função a proteção dessa célula. Bom, vamos ainda encontrar na célula vegetal, vamos encontrar aqui, né, que é uma outra característica da célula vegetal, que é a presença dos cloroplastos, que também podem ser chamados de plastos, né? Esses cloroplastos, eles vão acumular principalmente uma substância que nós chamamos que é a clorofila, que como que a clorofila é uma substância que ela participa do processo de fotossíntese, que foi o que nós estudamos no capítulo passado, falando sobre todo esse processo da fotossíntese. Então, é aqui aonde nós vamos encontrar essas substâncias, certo? E vamos encontrar também dentro dessa célula vegetal esse grande espaço aqui que nós chamamos que é o vacúolo, tá? Que são estruturas celulares que é envolvida por uma membrana plasmática que é muito comum, né, em plantas, em protozoários, né, em animais, que no caso aqui ela tem a função de regular o pH, né? Ou seja, ela controla a entrada e a saída de água. E ela tem outras organelas, né, como a célula animal. Então, nós vamos encontrar aqui o retículo endoplasmático, temos também o complexo golgiense e temos as mitocôndrias. Então, essa é a célula vegetal. Lembrando que os seres vivos, eles podem ser eucariontes ou podem ser procariontes. Quando a gente diz que são os eucariontes, são os que têm uma célula mais complexa, onde tem um núcleo organizado, que é como nós podemos perceber aqui. Ó. O núcleo ele está bem organizado, está bem divididozinho. São células que possuem organelas, cada organela dessa desempenhando a sua função. Então, esse é o capítulo que nós vamos trabalhar.